Vamos começar mais uma aula de hoje com aquele gás, com aquele pique, com a musiquinha da Rádio Bruna. Curtir essa musiquinha pra gente começar com todo o pique, com toda a animação, com toda a alegria, que é isso que a gente precisa nesse momento. Ficar alegre. Dua Lipa, Break My Heart. Eu sou poliglota, né? Só pra gente começar naquele pique, como sempre, né? Já tá virando uma tradição, já tá virando uma marca registrada da professora Bruna, que aqui vos fala. Mais uma sexta-feira chegou e aquela vontade de estar perto, aquela vontade de estar junto, mas o que acontece, né? Infelizmente ainda não será possível. No entanto, vamos se aproximar, galera. Vamos conversar por aqui, que dá tudo certo, tá dando tudo certo. Vocês estão me vendo. Eu, vez ou outra, vou pro Meet, vejo vocês, converso, tiro onda, brinco, tem a Rádio Bruna. Então, vamos partir para os nossos estudos, que é o que realmente importa, tá certo? Então, todo gás, esquema copiado. Hoje, excepcionalmente, talvez eu não passe atividades, por conta também do simulado. Simulado vocês também, que vocês deverão estudar, que estão com os conteúdos, tá certo? Então, vou dar essa folguinha para vocês, mas vocês deverão assistir a aula por completo. Eu tô vendo também, vocês observam que a pessoa vê também, né, nos históricos do YouTube, se tá assistindo, o pessoal que tá assistindo aula, quem não tá. Então, cuide de assistir a aula, nós estamos lá no segundo bimestre e estamos correndo atrás de todos os prejuízos, estamos acompanhando com o livro, vocês têm material, vocês são privilegiados, eu não canso de dizer isso aí, então aproveitem os privilégios que a vida deu a vocês. Então estudem, galera, porque obviamente vocês terão um futuro brilhante se vocês investirem na educação. Só a educação ela pode salvar a nossa nação. Ixi, até rimou. Então o que acontece? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente está nessa ponte aérea, né, de trabalhar um pouquinho de conteúdo de aspectos físicos, de uma maneira geral, tanto no Brasil como no mundo, como também trabalhamos o território brasileiro. A gente passou pela hidrografia, pelo relevo brasileiro, e agora nós vamos passar passamos pela questão da população brasileira, a composição étnica da população brasileira. Agora nós vamos estudar o processo de ocupação do território brasileiro, ou seja, como é que se deu a ocupação efetiva do território brasileiro. Então, nós vamos agora ter nossos estudos através do quê? Desse processo de ocupação do nosso território. Então, obviamente, nós sabemos que o território brasileiro, ele começou, obviamente, pela questão do Nordeste, com a chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram aqui, né, sabendo, obviamente, querendo uma nova colônia para exploração de recursos minerais, então eles tinham que conhecer o território. Então, conhecer o território era de suma importância para os portugueses. Então, a primeira área de ocupação do território brasileiro se deve também às primeiras atividades econômicas desenvolvidas no nosso território. E quais foram essas atividades econômicas desenvolvidas no nosso território? Obviamente, a primeira atividade, inclusive, com mão de obra indígena, foi a exploração da cana-de-açúcar. Exploração do pau-brasil. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica desenvolvida no território brasileiro, inclusive utilizando a mão de obra indígena, a escravização dos povos indígenas, a busca pela mão de obra inicial. Então, foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. Obviamente que eles não iam ficar só por ali, né? Pela área litorânea, obviamente já retirando os recursos naturais que já existiam ricamente na nossa Mata Atlântica, que também nós já estudamos os biomas e vimos as riquezas componentes da Mata Atlântica brasileira, que não é pouca, né? A maior biodiversidade global. Então, nós, quando falamos de Mata Atlântica, falamos do litoral brasileiro, da zona da mata, né? Então, nós temos o quê? Uma grande riqueza, não só em recursos naturais, no caso a flora, a fauna, obviamente também rica em recursos minerais. Consequentemente, obviamente, os recursos financeiros ficaram muito mais práticos para o estabelecimento da coroa portuguesa. Coloquei aqui no esquema para vocês
Vocês também podem acompanhar no livro de vocês, a partir da página 11, aí do módulo do G15, na verdade. G15, módulo 3, estamos no módulo 3, então vocês podem acompanhar aí na página 15 do módulo 3 de vocês. Eu estou seguindo à risca o livro de vocês. Então, nós vamos ter que o povoamento do Brasil se deu através de pequenas vilas, ou chamadas arraiais. Essas pequenas vilas, elas compuseram o quê? As primeiras formas de ocupação territorial do Brasil. Obviamente, os portugueses chegaram, observaram o território, tiveram aquela visão analítica do território e criaram as pequenas vilas, principalmente no Recôncavo Baiano. E, obviamente, como o Brasil começou por Salvador, pelo Nordeste, então eles começaram também a se expandir pelo território da Zona da Mata, expandir pelo território do Nordeste, criando, por exemplo, depois as chamadas capitanias hereditárias. Vocês sabem, né, que existia o Tratado de Tordesilhas, antes mesmo da colonização portuguesa, que era a divisão do território do Brasil, no caso da América, de uma maneira geral, América Latina, entre os portugueses e os espanhóis. Sempre lembrar do Tratado de Tordesilhas, que era a divisão territorial do território da América do Sul entre portugueses e espanhóis. No entanto, grande parte do que compusera a questão de ocupação do território português, aqui principalmente no Brasil, que foi o único país colonizado pelos portugueses, se deu na área litorânea. Sempre bom lembrar, sempre estudado, depois a gente vai ver mais à frente, o Tratado de Tordesilhas. E para redefinição de terras do nosso território, nós vamos ter o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, que foi uma redefinição justamente porque a expansão da colonização portuguesa já estava elevada. Então, consequentemente, teve que aumentar a área de ocupação do território português em relação à Espanha, que é uma nação ibérica amiga. Então, coloquei para vocês aqui também a ampliação das atividades comerciais, que se deram principalmente no século XVI, processo de ocupação do território brasileiro. Obviamente, o litoral nordestino, áreas da Bahia, no caso depois Pernambuco, que virou uma grande capitania. Nós vamos ter também todo o litoral nordestino ocupado pelas pequenos arraiais formados pelos portugueses. Portugueses que trouxeram, como eu falei para vocês, os jesuítas e posteriormente os bandeirantes, chamadas bandeiras de exploração, que eram justamente os bandeirantes que desbravavam o território brasileiro em busca de minérios e também escravização de índios. Eram os bandeirantes e aliados, obviamente, aos jesuítas, que eram aqueles padres católicos que cometeram de fato um etnocídio, que eu falei para vocês na aula passada, que foi extermínio do quê? Da cultura praticamente indígena no território brasileiro. É sempre importante salientar que quando você, por exemplo, tem aquela aversão à linguagem de um povo que ocupa a área, e também você tem aquele receio da religião populacional, a qual os portugueses tinham com relação aos nossos autóctones, que são os indígenas, nós vamos estabelecer o etnocídio. O genocídio é quando teve a extinção em massa, ou seja, a matança dos povos indígenas, nós chamamos de genocídios. É quando você extermina em massa uma determinada população de determinada etnia, tá certo? Então nós vamos ter, a ocupação se deu principalmente no século XV, no século XVI, e obviamente no litoral nordestino nós vamos ter a principal atividade atrelada ao litoral nordestino, a questão inicial do pau-brasil. O pau-brasil também é uma atividade muito importante, principalmente que foi a primeira exportação do povo português para onde? Para a corte, né? Para a corte portuguesa. Então essa atividade também envolvia o trabalho indígena. Inicialmente não existia a questão de trazer os africanos das colônias do continente africano, né? Como a gente estudou na aula passada, mas utilizava mão de obra indígena. Então a escravização dos indígenas era algo comum dentro dessa perspectiva.
Nós vamos ter a exploração posteriormente, se deu a exploração do pau-brasil, obviamente o processo de ocupação territorial começou a se dar, as primeiras atividades econômicas começaram a se desenvolver, um processo também de interiorização do território brasileiro começou a demandar, afinal de contas, né, começou-se a trazer animais que não eram do território brasileiro. Já pararam para pensar quem é que trouxe, obviamente, o gado, o café, a cana-de-açúcar para o território brasileiro? Não é tipicamente do território brasileiro, mas deu certo porque nas colônias africanas já estavam dando certo algumas atividades econômicas. E por conta também das temperaturas serem semelhantes, os portugueses automaticamente viram que as terras eram férteis e que também dava certo cultivar no território brasileiro. Então, é importante salientar que os portugueses eles tiveram essa questão de uma jogada de mestre, de trazer também atividades econômicas também já desenvolvidas nas colônias que eles estabeleceram dentro do continente africano. Aí nós vamos ter a segunda forma de atividade econômica. Obviamente, as colônias inicialmente elas pegavam justamente o que já tinham de recursos naturais. Grande parte do pau-brasil ele foi explorado durante essa perspectiva inicial do território brasileiro e foi exportado para grande parte dos países europeus, principalmente para Portugal. Vocês sabem que a questão do pau-brasil ela servia para coloração, né? Os portugueses que só usavam roupa branca começaram a usar uma roupinha vermelha para coloração, uma tinta, que obviamente os indígenas já tinham conhecimento há séculos, afinal de contas é da nossa terra, é uma árvore tipicamente da Mata Atlântica, o pau-brasil. Então, a área litorânea do Brasil, inclusive o Nordeste brasileiro, já foi a grande metrópole brasileira. Nós tivemos um processo de evolução gigantesca, principalmente no ciclo, até o ciclo da cana-de-açúcar, que digamos que sejam as primeiras indústrias brasileiras, mas infelizmente contração animal e infelizmente também contração de escravos. Aí não se deu a questão da evolução da industrialização. A industrialização no Brasil ela só acontece no século XIX. No século XIX a industrialização ela começa a se efetivar depois do termo imigração. Os imigrantes eles começaram a chegar no território brasileiro e implantar também algumas indústrias no território brasileiro, ainda modestas, mas associadas ao café, mas a industrialização brasileira se efetivou durante do final do século XIX, já início do século XX, também no chamado ciclo do café, porque o café foi uma peça-chave para a industrialização e também a ocupação do território da região sudeste. Então nós vamos ter uma área também de ocupação do recôncavo baiano, nós vamos ter atividades principalmente para interiorizar o território brasileiro e também levar nações para o interior do território. Nós vamos ter atividade desenvolvida a pecuária. As principais atividades eram a exploração, por exemplo, no caso, recursos naturais, principalmente do litoral nordestino. Obviamente também nós vamos ter, eles trouxeram vaca, boi e tudo mais, e começaram o processo da exploração da pecuária no interior, principalmente no interior do Nordeste, tá certo? Segunda atividade econômica desenvolvida no território brasileiro, que inclusive trouxe a importância dos povos africanos aqui para o território brasileiro, foi as atividades canavieiras, ou seja, o ciclo da cana-de-açúcar foi de suma importância econômica para o Nordeste e também para o território brasileiro se efetivar como já ser visto, né, mundialmente, no que diz respeito a ser conhecido. Afinal de contas, a cana-de-açúcar era exportada para grande parte do continente europeu. Então, produziu-se aqui, no caso, um grande canavial, até porque o litoral nordestino até hoje ele é dominado. O Brasil ainda é um dos maiores agroprodutores de cana-de-açúcar de todo o planeta. Então, consequentemente, nesse período foi o que enriqueceu a coroa portuguesa aqui no Brasil e principalmente utilizando a mão de obra africana. Importante salientar que nesse ciclo de trabalho da cana-de-açúcar, a mão de obra principal empregada é a mão de obra africana. Nós vamos ter aí, então, eu coloquei para vocês que no século XVI também houve a questão do genocídio e etnocídio das populações indígenas, mas obviamente não só das populações indígenas, também das populações
africanas que vieram para o território brasileiro. Angola, Moçambique, Guiné, são países que, de fato, os portugueses já tinham colonizado, juntamente com outros países europeus, que se deu a partir da partilha do continente africano, que vocês viram que foi realmente, vocês estudaram história, que foi algo bem terrível para o continente africano, e até hoje nós vamos ter as suas consequências dessa colonização exploratória dentro do continente africano, né? Então nós vamos ter aí no livro de vocês podem também dar uma acompanhada. Aí nós vamos ter a distribuição da população brasileira aí em 2017, né? Mas aí é uma questão mais desatualizada, mas é relevante. Nós vamos ter aí um processo de ocupação do território brasileiro, sempre foi a partir do litoral e não é de diferença atualmente. A maior concentração da população brasileira está nas áreas litorâneas. Isso desde o período da colonização, da primeira forma de ocupação do território brasileiro até os dias atuais. A nossa colonização, ela se deu pelo litoral e grande parte da população até os dias atuais vive no litoral, justamente porque no litoral se estabelece melhor as atividades econômicas e portuárias. Exportações, importações, elas acontecem de fato, elas eclodem nas áreas litorâneas. Coloquei para vocês no século XVII, que uma importância também desse século XVII foram as bandeiras que se deram as bandeiras de colonização, que começaram também a expandir o território do Brasil, principalmente para a região norte, em busca também das chamadas drogas do sertão. Vou colocar aqui para vocês. Essas drogas do sertão. Droga? Que droga, professora? Droguinha? Não. Droga, nesse sentido, eram medicamentos, eram especiarias. Eles começaram a observar através das bandeiras e também com a ajuda das tribos indígenas, porque conheciam a cura através da floresta amazônica, né? Também as tribos que eles começaram a observar na floresta amazônica, descobriam-se algumas especiarias dentro da região amazônica, que foi o cravo, a canela, propriamente o açaí, o guaraná, muitos cipós. Utilizaram também essa questão da fitoterapia, né? Essa questão de observar que na floresta existia cura de diversas doenças. Então, isso era chamada de drogas do sertão. Então, as bandeiras também elas serviram para buscar essas chamadas drogas do sertão. Não vai confundir com droga muito doida não, porque é floresta, natural, mas o que é que acontece? Nós vamos ter as drogas do sertão, principalmente especiarias encontradas na Amazônia. Nós vamos ter a expansão pelo Rio Amazonas e também pelo Rio São Francisco, obviamente, Nordeste, e já pedindo essa questão do início do Rio São Francisco, que nós observamos através dos estudos de bacias hidrográficas, que se dá na região Sudeste, Minas Gerais, na Serra da Canastra. Nós vamos ter aí, em 1616, a fundação de Belém do Pará, mas ainda não tinha se efetivado o quê? Um grande povoamento da região norte do Brasil. O povoamento da região norte do Brasil, ela só veio se enfatizar justamente já no século XX, com a criação de aberturas, principalmente depois dos governos militares. Nos governos militares, aí que se deu o quê? O processo de expansão da região centro-oeste e da região norte, principalmente pela questão também já de grandes descobertas de jazidas de recursos minerais, né? Isso aí que o Brasil também estava precisando produzir bastante na industrialização. No livro de vocês, deixa eu ver se no caso a gente precisa de algo relevante. Tem falando até os dias atuais que a densidade demográfica brasileira ela é baixa. Primeiro, vamos relembrar aí sobre população brasileira, alguns dados importantes sobre a população brasileira. Primeiramente, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é um conceito muito simples de densidade demográfica. Nesses períodos coloniais, a densidade demográfica brasileira também era baixa, mas atualmente nós vamos ter concentrações demográficas, principalmente nas áreas litorâneas, na região sudeste, mas ainda temos verdadeiros vazios populacionais. Quais seriam os vazios populacionais brasileiros? Região, por exemplo, norte é ainda a região que tem um número
relativamente baixo em relação às outras regiões, porque o processo de ocupação ela se deu bem mais tardio do que as outras regiões brasileiras, como a região sudeste e a região nordeste, que são as regiões mais populosas do território brasileiro. Então dizemos que o território brasileiro, isso é importante você saber, viu? Principalmente vocês que estão no ensino médio, que o Brasil é um país populoso, mas ele é pouco povoado. Por que o Brasil é um país populoso, mas ele é pouco povoado? Por quê? Porque o Brasil ele tem uma enorme população. Inclusive, o Brasil tem a 5ª maior população mundial. Então, uma população gigantesca o território brasileiro tem, né? Então, nós vamos ter uma população gigantesca. No entanto, ela não está bem distribuída ao longo do seu território. Inclusive, um território gigantesco com dimensões continentais. Então, o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, porque a densidade demográfica brasileira em relação a algumas regiões ela é baixa. Como é que nós obtemos o quê? O cálculo da densidade demográfica? Um cálculo simples. Pega-se a população de um país e divide-se pelo território. Simples. Como é que você encontra esse dado? A gente tem que fazer esse cálculo? Não, não precisa. Esses cálculos, eles já são determinados através do quê? Do site do IBGE, já estão nos livros. Então, a gente não precisa estar calculando, dividindo a população pelo território. Mas isso aí você vai observar no site do IBGE, todos esses dados do território brasileiro. Sim, hoje em dia nós possuímos o quê? As técnicas de mapeamentos. Nós vamos ter também... Além disso, o IBGE ele calcula já essa população e o território. Tudo isso foi calculado através do órgão do IBGE, criado a partir da década de 30 no Brasil, que a gente observou também. Isso aqui, então, é a densidade demográfica de um lugar. Colocamos aqui o ciclo do ouro, que o ciclo do ouro também foi importante para atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro. O ciclo do ouro nós vamos ter que evoluiu o Brasil principalmente para áreas como Goiás, começaram a analisar os terrenos, observando que tinha o quê? Recursos minerais importantes para a economia. Eles estavam preocupados com a corte portuguesa, não era que o Brasil se desenvolvesse, não. Mas depois lembrando que a família real veio morar aqui no Brasil, obviamente. Então eles queriam que evoluísse o território brasileiro também, né? Dom Pedro II, que gostava do território brasileiro, que foi obrigado a voltar para a coroa portuguesa, né? Mas esse processo, obviamente, era justamente só para a questão exploratória, para enriquecer a corte portuguesa. Nós vamos ter expansão para o território de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia. Isso aí nós vamos dar no século XVIII, o chamado ciclo do ouro, principalmente em Minas Gerais, que daí começou o processo de ocupação da região sudeste, através do ciclo do ouro, e também algumas áreas da região centro-oeste, mas que ainda era modesta a ocupação do centro-oeste, por conta também das temperaturas, a questão também locacional, influi também nessa questão de temperaturas. A região amazônica, através das bandeiras, também não evoluiu tanto no que diz respeito ao processo de ocupação, por ser uma mata fechada, por ainda não ter industrialização, investimentos para a retirada de tantos minérios. E eles nem sabiam que tinha tantos minérios na floresta amazônica, não tinha como fazer essa topografia, né, que é o estudo do terreno. Aí nós vamos ter aí, ó, a extração de recursos minerais, então, que foi muito importante. Até o nome Minas Gerais foi criado justamente porque Minas em geral. Então, nós tínhamos vários tipos de minérios concentrados em apenas poucas áreas. Aí nós vamos ter a abertura de estradas. Quando você, por exemplo, tem um processo de ocupação de determinados territórios, obviamente você precisa o quê? Criar infraestrutura para desenvolvimento daquela atividade econômica. Então, a principal foi o que? A abertura de estradas, que foi o que deu a interligação entre as regiões. Nós vamos ter aí também, no século XIX, já pegando o século XIX, aqui no livro de vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre essa questão, ó. Não, acho que não. Eu criei só essa linha do tempo aí. Tem mais sobre os fluxos migratórios. Mas é importante a gente dar esse contexto histórico, tá certo? Que não tem no livro de vocês, tá certo? É esqueminha meu. Mas aí
eu vou mandar para vocês copiarem. Não vai ter, não sei se vai ter atividade, mas aí copiar isso aqui é importante porque no livro de vocês ele não está detalhando muito bem essa parte. Tô dizendo, mas assim, as atividades obviamente e alguns aspectos são bem detalhados aqui no livro de vocês, a partir da página 11. Aí nós vamos ter aí, no século XIX, a expansão para o território da região sul. O que deu a expansão para o território da região sul? Simples, a questão da imigração. A imigração ela foi de suma importância para a ocupação do território da região sul do Brasil. A região sul do Brasil ela só teve seu processo efetivado de ocupação. Por quê? Porque vieram imigrantes italianos, imigrantes japoneses, imigrantes alemães. Então, isso deu o processo de ocupação. Mas eles chegaram por regiões portuárias, que a senhora falou na aula passada. Sim, chegaram por regiões no Porto de Santos, que era grande parte da população de imigrantes vindos da Europa, chegavam pelo Porto de Santos. Mas o que acontecia? Obviamente que a questão de adaptação, até a questão de temperaturas. O território da região sul era muito mais adaptado para algumas atividades econômicas, principalmente no que diz respeito ao campo, desenvolvidas pelos imigrantes, como foi o caso do cultivo da uva, do cultivo até propriamente do morango, no caso a produção de vinho dos italianos. E também, obviamente, eles começaram a fundar as primeiras grandes cidades. Então, grande parte das cidades da região sul, elas foram fundadas por imigrantes. Daí aquele aspecto de um lugarzinho fora do Brasil que existe até hoje na região sul, né? Você parece às vezes estar em outro país, como por exemplo Gramado, que é muito comentado, Canela, Florianópolis. Grande parte dessas cidades elas foram fundadas por imigrantes italianos e alemães. Importantíssimo para a região sul do território, essa ocupação do território através dos imigrantes vindos do continente europeu. Obviamente que eles vieram porque estavam em crise, principalmente através da Revolução Industrial. Nesse período do século XIX, nós sabemos que a Europa estava passando pelo processo da segunda Revolução Industrial. Então, os imigrantes eles começaram a adentrar o território brasileiro justamente por conta dessa substituição progressiva do ser humano por máquinas, falta de oportunidade de emprego, a crise econômica se deu. Então, muitos imigrantes eles começaram a chegar no território brasileiro, principalmente por conta da política de portas abertas oferecidas por Dom Pedrinho II, no caso o regente brasileiro, Dom Pedro II, deu a política de portas abertas. Ele disse que já tinha africano demais, vamos deixar o povo branco entrar. Praticamente ele não foi o que ele disse na verdade, mas é o que ele pensou, né? Os povos das nações amigas, né, entrarem no território e embranquecer um pouco do território brasileiro, né? E de fato foi o que aconteceu, tanto na região, por exemplo, sudeste, onde se concentrou no século XIX grande parte desses imigrantes, como na região sul do nosso país, tá certo? No século XIX, algumas atividades econômicas desenvolvidas também eram referentes ao cultivo do algodão. Algo que estava muito em alta na Europa, principalmente a indústria têxtil. A indústria têxtil estava super em alta. Tanto que Campina Grande, a nossa Campina Grande da Paraíba, foi a segunda maior produtora de algodão do mundo. Só perdia para Liverpool, na Inglaterra. Então, nesse ciclo do algodão, Campina Grande também evoluiu bastante no século XIX. Então, o café foi o ouro verde. Professora, mas café é preto? Não, café só é preto quando é torrado. O café, a planta do café é verde. E foi conhecida como ouro verde, porque vendia bastante. Os europeus adoram café, então consumia bastante o café produzido no território brasileiro. Então, grande parte, quem investiu geralmente na cana-de-açúcar, posteriormente investiu no que? Na cultura cafeeira, que foi extremamente rentável até certo tempo no território brasileiro, enriquecendo assim os barões do café, que eram grandes proprietários de terra que investiam suas terras no que? No cultivo do café, tipo exportação. Para você investir nisso aí, obviamente, tem que também dar infraestrutura para escoamento para as regiões portuárias, né, do café, que foi o caso, por exemplo, do investimento governamental em ferrovias, em formas de comunicação, como os primeiros telégrafos. O que era telégrafo? Era um tipo de... É um protótipo de telefone, né, que utilizava o código Morse.
Esse código Morse é utilizado, então havia uma comunicação, por exemplo, entre algumas regiões através dos telégrafos, os primeiros telégrafos que chegaram no Brasil no século XX, tá certo? Aí, nesse outro lado aqui, rapidinho, nós vamos ter aí no século XX os movimentos de desbravamento e povoamento de novas localidades do território brasileiro. Outras localidades, além, por exemplo, da região Nordeste e também da região Sudeste, devido ao cultivo do café, o que deu o processo de industrialização da região Sudeste foi justamente o beneficiamento e a grande produção de café que se deu em todas as, no caso, por toda a região Sudeste, principalmente as áreas litorâneas da região Sudeste. Nós vamos ter um grande cafezal. Então, essas atividades econômicas desenvolveram bastante o processo de ocupação da região Sudeste, que é a região mais habitada atualmente no território brasileiro. Nós vamos ter aí no século XX os movimentos de desbravamento e povoamento de novas localidades. Eram chamados de frentes pioneiras, que se deram aonde? Principalmente no século XX em São Paulo. São Paulo começou a se efetivar como o quê? Um grande centro urbano e também uma área de atração populacional. O que é uma área de atração populacional? Você se atrai através das indústrias, do comércio, dos serviços oferecidos. Então é uma área que é chamada de área de atração populacional. Nós vamos ter a economia cafeeira, também, que desenvolveu bastante esse processo de povoamento da região Sudeste. O aumento das exportações também, a exportação de café começou a aumentar, a Europa começou a demandar essa questão do café brasileiro. Então, começou também uma concentração populacional também, né, por conta dessa perspectiva do cultivo do café. Existiu a marcha para o café, que obviamente também começou a levar populações para a área do Vale do Parnaíba, do Vale do Paraíba, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Paraná, também na região sul do Brasil, que se deu também a expansão do quê? Das fronteiras cafeeiras. Obviamente, escoando a produção, precisa escoar a produção, levar para a Europa. Eu vou levar de quê? De avião, que nem tinha avião nesse tempo? Não, obviamente, as grandes embarcações, as hidroviárias, no caso, as regiões portuárias, principalmente o maior porto do Brasil de escoamento e produção é o Porto de Santos. Então, investiu-se nas redes ferroviárias, por conta também de escoar a produção para as áreas de regiões portuárias. É o que aconteceu, por exemplo, em Campina Grande. Campina Grande, a via férrea de Campina Grande, ela vai até o quê? Recife, que é uma região portuária, que a gente não podia levar para a Europa através do açude velho, né? É o algodão que a gente produzia tanto no território de Campina Grande. Então, o que é que foi feito? Uma ferrovia para escoar a produção algodoeira de Campina Grande até Recife e vender para o mundo inteiro. Grande parte dessa produção, obviamente, ia para a Europa. Mas aí precisa se investir em infraestrutura como uma ferrovia, né, para escoar justamente essa produção. E foi o que Campina Grande fez, investiu nessa questão da ferrovia. Professor, por que a gente não contou na ferrovia? Tem ferrovia até hoje? Tem, minha gente. Você vai ali atrás do Hiper Bom Preço, lá do Aço de Velho, você observa o começo da nossa ferrovia. E tem também a estação que fica ali, ó, aquela antiga coisa mais abandonada, que o povo também pegava os trens também como forma de locomoção também, que você observa ali atrás do batalhão da polícia. Então, ali foi um investimento justamente para o quê? Por conta da economia algodoeira que se deu em Campina Grande, aqui na Paraíba. Então, nós vamos ter a expansão ferroviária. Obviamente, a imigração ela começou a se efetivar no território brasileiro. Hoje em dia, a gente tem uma bala de gato de imigrante, né? Todo tipo de imigrante no território brasileiro. Nossa população ela se tornou cada dia mais mestiça por conta dessa questão das migrações atuais também. As migrações mais antigas do século XIX, que deu também uma, como diz até o Papa Dom Pedro II, uma embranquiçada, né, na nossa população, porque a nossa população, principalmente a região Nordeste e a região Sudeste, principalmente ali, no caso, em algumas áreas da região Sudeste, teve também a questão do ciclo da cana-de-açúcar. E também a mão de obra, obviamente, a mão de obra escrava, né? Uma imigração do tipo forçada. Nós vamos ter a marcha para o oeste, que se deu para a região centro-oeste, em busca também de recursos minerais, que é a chamada Marcha para o Oeste brasileira, que se deu para o processo de ocupação da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, importante para atividades econômicas, principalmente pelos solos férteis.
Aí já começa, por exemplo, o cultivo da soja. O Brasil é, inclusive, o maior produtor de soja, exporta para o mundo inteiro soja. O Brasil é o maior produtor do grão de soja do mundo. Então, isso é muito importante para a economia do território brasileiro e se dá principalmente nas regiões centro-oeste. Centro-oeste desenvolveu bastante essa cultura agropecuária, principalmente no cultivo da soja. Aproveitamento agrícola, criação de gado, bufalinos, bovinos, todos os tipos de criação de gado se deu muito na região centro-oeste. Região sul, nós vamos ter uma pecuária também de maneira extensiva por conta do quê? Do bioma Pampas, que já é o quê? Um pasto formado, tá certo? Então, é importante a gente salientar a importância das atividades agrícolas nesse processo de expansão. Obviamente, no caso, São Paulo é ainda a população que mais cresce no território brasileiro, mas também nós vamos ter o processo de migração de retorno, já que a industrialização ela se efetivou e temos uma progressiva substituição do ser humano por máquinas. Consequentemente, há uma migração nordestina de retorno também para o Nordeste. Já que o Nordeste já foi metrópole, hoje em dia enfrentamos várias crises, depois de várias crises, né? E também afastamento nesse ramo da industrialização, a maior concentração populacional brasileira está na região sudeste. Então, e o fluxo migratório principal de saída de população devido à questão da industrialização, no caso, no final do século XIX e no século XX, de nordestinos para a região sudeste. Então, aí que já vem outro debate para a nossa próxima aula. A gente vai trabalhar sobre os fluxos migratórios no território brasileiro, tá certo? Que a gente vai analisar como é que saiu tanta gente do Nordeste, por que os motivos para a região sudeste, tá certo? Então, a região sudeste, hoje em dia, é uma região que tem a maior população, inclusive uma concentração de população de migração nordestina, chamado de êxodo rural, a saída do homem do campo para as cidades, né? E essa atração foi justamente porque o fator industrialização começou a eclodir na região sudeste, beleza? Ei, galera, vamos acabando por hoje. Tudo certinho, nada errado. Vou mandar o quadrinho para vocês copiarem, já que não tem no livro de vocês esse esqueminha. Podem ir dando uma lidinha também, tem esse conteúdo de populoso povoado, tem a questão de abismos raciais. Lê esses textinhos já, página 12, 13, tá certo? Para fixar o conteúdo de vocês. E próxima aula a gente trabalha um pouquinho sobre a questão dos fluxos migratórios no território brasileiro, tá certo? A gente vai aprender alguns conceitos muito importantes para denominar a nossa população brasileira, tá certo? Então, ó, assista a aula completa, viu? Eu tô de olho, então assista a aula completa, vocês já estão aí bem de boa, mas assista a aula completinha, porque é importante o conhecimento, tá certo? Um beijo, galera, fiquem com Deus, bom final de semana, tô com saudades, todo dia eu digo isso, mas é a grande verdade, né? Que a gente tem saudade, né? Tem uma saudadezinha e tal, mas aí vamos desse jeito que vai dar certo, tá certo? Então vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Próxima semana, Rádio Bruna ao vivo. Se liguem aí, viu? Valeu!